Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Tu tem um plano para dominar o mundo? Porque eu tenho. E eu acho que tu deveria ter um plano também. Eu tenho uma teoria muito maluca de que todo homem precisa ter um plano para dominar o mundo. Caso não tivermos, seremos apenas um escravo desse sistema. Não tem como não ser assim. Deixa um Ecopinito aqui. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falo do interior do Rio Grande do Sul. Cara, já teve uma situação na tua vida em que tu esteve fodido financeiramente? Com certeza já, né? Tu mora no Brasil, com certeza, mesmo ganhando bastante dinheiro, com certeza tu já passou por essa situação, né? Isso é bem comum de acontecer. Além do mais, percebe-se um padrão de que quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida, diversas outras coisas vão acontecendo. Eu já passei por algumas situações assim nos últimos anos, né? Que aconteceu uma coisa ruim, aconteceu outra, e soma com imprevisibilidades, e quando vê tu tá com uma bola de neve que afeta o teu financeiro, e aí é o pior ponto, porque aí começa a afetar todo o resto. É uma situação em que tu diz assim, tô fudido. Eis que isso aconteceu na minha vida um tempo atrás, e as pessoas mais próximas me olhavam assim e perguntavam, cara, nessa situação que tu tá se encontrando, né, que eram vários problemas, inclusive saúde, como é que tu tá tão calmo? Como é que tu aparenta ter essa calma e aparenta não estar desesperado? Aí as pessoas pensavam, não, ele tá só demonstrando que não tá desesperado, mas por dentro tá se cagando de medo. E na verdade não era nem isso, na verdade eu estava bem tranquilo porque, no fundo, eu tinha um plano de crescimento, um plano B, um plano que vai te dar perspectiva do que fazer, e obviamente esse plano ele tem a ver com dinheiro, com ganhar dinheiro, com ter uma segunda, terceira, quarta, quinta fonte de renda. Um projeto a ser feito, que não é só apertar um botão que ele vai funcionar, mas é algo a ser construído. E eu construí, e eu tive resultado com isso. E hoje eu tenho mais um plano, mesmo estando tranquilo. Esse plano está sendo construído também, então sempre tenha um plano, sempre tenha uma coisa a ser feita. Tem algumas pessoas próximas a mim que eu conheço que, cara, são pessoas que têm uma vida, assim, confortável, né? Não tem muita necessidade na vida, que a vida numa cidade pequena não exige muita necessidade, muito gasto, muito custo e muita ambição também. Mas os caras têm lá o seu carro, têm a sua vida, na tranquilidade, mas tu vê que com o passar dos anos os caras estão a mesma coisa, não há uma evolução. Se um dia acontecer alguma coisa com um cara assim, não se tem um backup, não se tem um pé de meia, não se tem como os investidores gostam de chamar, uma reserva de emergência. É exatamente quando acontece isso que você tem que ter um plano para se reerguer, um plano para ganhar muito dinheiro. E esse plano é um plano que, para ser executado, ele não precisa ser necessariamente no desespero ou quando acontecer uma coisa muito grave na tua vida. Ele tem que ter, é um plano de crescimento, é um plano de, eu vou fazer alguma coisa e mesmo que esteja tudo bem agora, mesmo que eu tenha um emprego bom, eu vou trabalhar em alguma coisa para crescer, enfim, para aos pouquinhos eu já ter este grande backup, um plano para ficar rico. Todo mundo precisa de um plano para ficar rico. É simples, senão tu está fadado a ser simplesmente um escravo do sistema pro resto da tua vida, né? O resto da tua sobrevivência, porque nem vai ser chamado de vida mais. Todo homem precisa ter um plano. Copini, qual era o seu plano? Eu parei e pensei, qual que é a coisa mais democrática hoje em dia para se ganhar dinheiro de forma segura e que precise de mínimo de investimento? O meu plano inicial é a internet, obviamente. O que é mais democrático é a produção de conteúdo. Então fui eu lá, bolei um plano de começar uma estrutura de produção de conteúdo que eu pudesse posteriormente transformar isso num negócio. E deu certo, com muito trabalho. Eu trabalho nisso até hoje, fazem 11 anos que o meu plano se concretizou. Fazem 11 anos que eu me vi numa situação em que estava fudido financeiramente e eu precisava de um plano para ficar rico. E esse plano deu certo. Esse plano foi prazeroso. Esse plano não foi só um plano, esse plano se tornou o grande propósito da minha vida. Há 11 anos. Esse plano chama-se Alpha Life. Hoje esse plano é tão
eficaz, e eu sei exatamente como ele funciona, que são 11 anos fazendo, que eu consegui metrificar ele, eu consegui criar um passo a passo para que outras pessoas pudessem aplicar esse plano também. Eu já falei sobre ele, ele chama-se Capital Digital. O link do Capital Digital está aqui na descrição, mas esse não é um vídeo feito para divulgar o Capital Digital, mas de qualquer forma, o grande plano para transformar uma ideia em conteúdo e negócio, ele segue um passo a passo, não dá para fazer de qualquer jeito, senão você vai ter views, mas não vai vender, ou você vai, enfim, desistir, não vai ser uma coisa prazerosa, vai ser uma coisa feia. Existe um passo a passo, uma maneira correta, e isso está mapeado no Capital Digital, que é um treinamento rápido de 34 aulas, em que você leva mais ou menos 1 a 2 meses para criar sua estrutura. No terceiro mês, ela já está rodando, te colocando 5 a 7 mil reais por mês, todos os meses. Em 6 meses, a probabilidade é que se escale em até 30 mil reais por mês, seguindo as próximas etapas. Vamos voltar ao assunto? Meu plano foi esse. Depois de um tempo, eu tive um segundo plano. Eu gostaria de trabalhar também com uma prestação de serviço, abrir uma agência. Depois eu tive um terceiro plano. Eu gostaria de trabalhar também vendendo coisas das outras pessoas, já que eu me tornei muito bom em vendas. E esse é um plano atual que estou fazendo com a minha excelentíssima equipe. E eu provavelmente nunca vou parar de fazer planos, né? Eu sempre tenho um plano. Se alguma coisa acontecer, eu tenho um plano. Se algo der errado no meu apartamento, eu tenho um local para ir. Sabe, se aqui der errado, não sei se eu sou paranoico, mas eu sempre preciso ter um plano. Se o projeto que eu estou fazendo hoje, sei lá, se o YouTube excluir meu canal, eu tenho um plano, inclusive isso já aconteceu, eu já tive o canal hackeado, um canal que na época só o ads do canal dava 15 mil reais ao mês, fora as vendas, então era um canal muito, muito grande, esse aqui. E quando ele foi hackeado, foi postado umas coisas pesadas nele, tomou uns bloqueios e aí, cara, a monetização foi pro saco, os vídeos hoje são monetizados, mas não é nem perto do que era antes, então esse era praticamente um negócio que eu tinha que ele foi pros ares por ter sido hackeado. E a partir disso, eu tive um plano. E a partir disso eu pensei, cara, eu sempre preciso ter um plano B. Eu sempre preciso ter um plano. Se tudo der errado hoje na minha vida, eu tenho um plano para me reerguer. Ele pode não estar sendo executado nesse momento, ou está sendo executado, mas não está dando um resultado expressivo. Mas eu tenho um plano B. E se esse plano B vir ao A, com certeza eu terei mais um plano B. É necessário ter um plano, isso faz parte da genética masculina, sempre ter um plano para tudo, para dominar o mundo. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É nesse momento que vai dar ruim, quando tu menos espera, né, quando tá tudo tranquilo, as coisas estão boas demais, vai lá e acontece algo ruim, algo pesado. E aí você vai se arrepender de não ter tido um plano antes. Seu plano pode ser financeiro, pode você criar alguma coisa na internet ou não, abrir um negócio, estudar sobre um negócio e fazendo o seu dever de casa, sabe? O seu trabalho depois do trabalho. Ou seu plano pode ser sim o mesmo que o meu, né? Que aí nesse caso, se for esse o caso, que tu quiser usar o meu método e eu te ajudar com isso pessoalmente, aí sim, usa o plano Capital Digital, né? Que é uma coisa democrática, barata e não precisa injetar muito dinheiro para que isso funcione, né? Claro, você tem o meu acompanhamento e também a comunidade de pessoas que também estão no mesmo barco, fazendo o mesmo plano, com a mesma mentalidade, também de evolução masculina. O link do Capital Digital está aqui na descrição, sempre. Obrigado.